PEC na Assembleia, porque os deputados que apoiam a proposta que institui o orçamento impositivo aqui no Paraná tentam acelerar o trâmite do texto, apresentando um requerimento de urgência na Assembleia. O tema repercutiu entre os parlamentares ontem à tarde. A proposição que já está na casa prevê que o governo seja obrigado a destinar 2% da corrente líquida para emendas individuais. Isso representa cerca de 16 milhões de reais para cada um dos 54 deputados. Hoje, os deputados apresentam e aprovam centenas de emendas ao orçamento estadual, mas não há garantia de que elas serão pagas. Normalmente, o deputado, que é o relator do orçamento, faz parte da base governista e não costuma liberar as verbas com tanta facilidade. O texto já conta com o apoio de 39 deputados e deputadas, além do autor da PEC, que é o deputado Moacir Fadel, do PSD. O próximo passo, segundo ele, é garantir que a proposta tramite em regime de urgência e, para isso, algumas negociações nos bastidores já estão sendo realizadas. O deputado ressaltou que a PEC é importante para a atuação dos parlamentares. Com essa PEC nós equalizamos, fica bom para todo mundo trabalha igual e de uma maneira responsável. Mas aqui todo mundo está com o mesmo pensamento. A maioria dos deputados novos que entraram e aqueles que ficaram e se reelegeram, todos querem trabalhar, todos querem fazer a diferença. Nós, como eu falei, nós ganhamos bem para trabalhar não só apenas uma vez, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana aqui na Assembleia. Aí vamos aos municípios e fazemos promessas que não podemos cumprir. Muitas vezes não são cumpridas. E a emenda impositiva corrige tudo isso. Bom, a retaliação pode haver de qualquer forma. Eu vim aqui, me elegi deputado para servir ao povo. E eu acho que, não vejo que o governo saia prejudicado ou enfraquecido, pelo contrário. E tenho certeza que se nós trabalharmos juntos, Assembleia e Governo do Estado, quem vai ganhar é o povo. Em outras 2 legislaturas, os políticos tentaram aprovar um orçamento impositivo no Paraná. Em 2018, uma proposta de emenda à Constituição do Estado foi apresentada na Assembleia. Na época, 42 parlamentares assinaram o texto, mas ele não avançou. A segunda tentativa de aprovar essa mesma PEC foi em 2019, mas na segunda vez ela foi fracassada lá na Alep e nem chegou a ser analisada pelo plenário da Assembleia. Moacir Fadel, entretanto, acredita que desta vez o texto pode avançar. Porque outras vezes houve muitas negociações, houve muitas influências em pessoas que não aguentaram a pressão. Nós estamos aqui hoje com deputados diferentes, deputados que têm história, deputados que têm uma carreira política e que querem realmente trabalhar. Não acredito que o governo, tenho certeza que o governo vai ficar do nosso lado e a casa também, todos vão ganhar, a Assembleia vai ganhar, os deputados vão ganhar, o povo do Paraná vai ganhar, vai descentralizar alguns recursos que estão apenas de 1 ou 2 ou 3 e passar para todos os deputados que foram eleitos de uma maneira democrática pela população do Paraná. Durante a sessão de ontem, o líder do governo na Assembleia, que é o deputado Hussein Bacri do PSD, informou que vai abrir diálogo para discutir sobre essa PEC que cria o orçamento impositivo. Eu e os vice-líderes, o Gugu Bueno, e o vice-líder, os 2 vice-líderes do Artagão, nós temos um protocolo de trabalho, né? Todas as vezes que algum documento, alguma lei vem para casa, que tem interferência sobre a vida do governo, a partir do momento que isso ocorre, a gente passa a discutir com o governo e é o que nós vamos fazer em relação a essa PEC, que nós respeitamos muito a PEC, temos um profundo respeito e nós vamos tratar da melhor maneira possível à luz da transparência, à luz do diálogo e daquilo que for possível. Se essa medida avançar e for aprovada na Assembleia, o Executivo pode perder um importante instrumento para manter os parlamentares unidos e também de barganha por apoio aí em projetos importantes. Conversas nos corredores da Casa de Leis dão conta que o apoio maciço ao texto tem justamente o objetivo de mandar um recado ao governo do Estado. Olha, é muito dinheiro, viu? Vamos fazer a conta aqui. 16 milhões por deputado. Uma escola para ser levantada do zero, com 12 salas de aulas, gira ali em torno dos 13 milhões e meio. Então nós temos aí praticamente mais do que uma escola com 12 salas de aulas por deputado. Por que eu estou fazendo esse comparativo aqui? Porque o dinheiro é nosso. Eles ficam debatendo em qual caixinha vai ficar o valor, mas sai sempre do nosso bolso. Aí eu pergunto para você, o que é melhor? A gente focar em obras essenciais ou no deputado para distribuir na base dele, e ele conhece a base dele, alega inclusive que por isso tem que ter acesso a essas verbas. Os deputados podem pedir isso e a gente pode entender também o que é melhor, cada um faz a conta.
Outra coisa, porque a oposição também tem que ter direito a emendas. Ora, se o Paraná quisesse que o PT administrasse o orçamento, tinha eleito o Requião governador. Não é assim que funciona? Qual que é a função do Poder Executivo? É executar o orçamento. Inclusive, ele é o responsável direto por serviços. Saúde, educação, segurança. Comprar viatura, construir escola, construir hospital. É por isso que ele fica com o orçamento. É por isso. A Assembleia agora quer ter esse direito também. É legítimo que os deputados façam esse debate. O Paraná é um dos poucos estados que não tem, inclusive, orçamento positivo estadual. Salvo engano, só 4 estados, incluindo o Paraná, não possuem o orçamento positivo estadual. Mas é importante lembrar que o básico, o executivo executa o orçamento, principalmente. O legislativo produz leis e, principalmente, fiscaliza a execução do orçamento. Então, a gente tem que relembrar os papéis. O que vai dar no final dessa história? Eu não sei, vamos acompanhar. A Bia já adiantou ali que muitos parlamentares dizem que é apenas um recado ao governo do estado. Outros já dizem o seguinte, não tem jeito, dessa vez passa. O que nós vamos negociar ali é uma flexibilização no texto. Em vez de 2%, 1%, modular como seria feito isso. As conversas vão começar agora, né? Devem ser intensificadas só na volta do governador do exterior. Ele está nos Estados Unidos, depois vai passar em Portugal, depois volta ao Paraná e aí sim vai começar a negociação. Mas eu acho que essas conversas passam pela estrutura básica que nós escolhemos para nos organizarmos. Tem lá o legislativo, o executivo e o judiciário. Né? E dentro desta divisão dos 3 poderes, a quem cabe executar o orçamento é o executivo, é o governo. Os deputados reclamam que eles também têm que ser ouvidos. Vamos acompanhar para ver como é que o governo vai resolver a situação. É claro que tem muito recado de parte da base que está insatisfeita com o Palácio Iguaçu, com as negociações. Tem deputado que reclama que faz 3 meses que não tem acesso ao Palácio Iguaçu. E esse é o recado. Aqui não tem peneira no sol, não. O recado é esse. Tem deputado que está falando o seguinte, faz 3 meses que eu não entro no Palácio. Eu quero conversar. E aí o recado vem mais amargo, para ver se ele começa a ser recebido. Se começar a ser recebido, Pedro, talvez ele fique menos veemente na defesa. O governo tem suas armas. Vamos lembrar aqui, o Republicanos tem secretaria. Todos os deputados assinaram. Será que vão manter as assinaturas se perderem a secretaria? Não sei, estou perguntando. O PP tem secretarias? Então, a negociação vai começar e a gente vai trazer os detalhes para você ao longo dela. É pesado esse debate por vários motivos. E eu quero começar pelo mais relevante deles. O Mark fez aqui a analogia das salas de aula. Eu quero estender um pouco essa comparação para a gente entender. Se os 54 deputados pudessem destinar ali os 16 milhões, a gente está falando em 860 milhões de reais. É muito dinheiro. São quase 3 pontes de Guaratuba. Veja todo o tempo que a gente levou enquanto Estado para começar a avançar essa obra por falta de recursos, por dificuldades orçamentárias, por motivos ambientais, mas na prática por falta de dinheiro e de vontade. Então você vai pegar quase 3 pontes de Guaratuba por ano e diluir isso em emendas picadinhas para atender muitas vezes o varejinho, para garantir às vezes aquela pequena ambulância ou aquela extensão asfáltica, pequenas coisas que não vão levar o Paraná adiante. Porque o que garante hoje que o Paraná tem essa estrutura que ele tem foram as obras estruturais, foram os grandes investimentos. Foi justamente a possibilidade de garantir que o Estado avance. Então qual é a solução que normalmente são encontradas nesses outros estados que colocaram o orçamento impositivo? Você tem a carga tributária majorada. Ou seja, você vai precisar ali aumentar os tributos, porque o executivo vai precisar do mesmo dinheiro para executar as obras, mas agora ele tem que atender os pedidos dos deputados, que raramente vão para esses projetos estratégicos mais amplos. E é isso. Quem vai pagar a conta desse desarranjo político somos nós. A gente vai perceber que daqui a pouco vão rediscutir a possibilidade de tributar o agro, vão querer aumentar ainda mais a contribuição de ICMS em algum lugar. E é isso que vai acontecer. Eles vão pegar mais dinheiro da sociedade para garantir esse tipo de benefício. E ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. Os deputados, eles já têm instrumentos, Mark, para participar da discussão orçamentária. São eles que votam o PPA.
São eles que votam a lei de diretrizes orçamentárias, a lei do orçamento anual. Se a preocupação é atender bem a base, eles olhando com lupa o orçamento do Estado, eles conseguiriam planejar ou ajudar o Estado a planejar o orçamento e essa execução. A Constituição e a separação de poderes já garantiu esses instrumentos. Eles precisam usar, mas é chato. Eles querem justamente dizer que eles estão levando o checão, estão entregando benefício, estão fazendo ali a benfeitoria com o orçamento público. Então a gente tem que aprofundar nesse debate. E agora, sobre a questão política, é isso. O Mark trouxe bem aqui. Os deputados se sentem mal atendidos. E mais do que isso, além de se sentirem mal atendidos, eles começam a identificar alguns atores nas secretarias, alguns atores no Palácio Iguaçu, que já começam a trabalhar e atacar a base deles pensando na eleição de 2026. Tem muita gente que já se vê candidato a deputado. E isso dá dor de barriga no deputado. Ele fala, puxa vida, aquele assessor, aquele secretário tem mais recursos ali para atacar a minha base e atender prefeitos do que eu. Ou seja, esse reequilíbrio de forças ele tem que acontecer, senão a gente vai seguir no governo aos trancos e barrancos. É uma reclamação num momento, uma medida impopular em outro, e assim a gente vai acompanhando. Então, vale a atenção, mas nesse sentido, aprovar mais despesa, mais orçamento impositivo, Mark, é ter a certeza que a gente vai pagar ainda mais caro nessa conta e o Paraná ficará menos competitivo do que os outros estados. Agora